E ontem, em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes foi ao show de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ao chegar à área reservada para assistir à apresentação, o ministro foi recebido com palavras de ordem contra os presos do 8 de janeiro e indiciados pelo suposto golpe. Tá aí, Augusto, foi no Allianz Parque essa apresentação ontem. Essa turma, são os perdoados não perdoam. E eles são, a maioria, absolutamente ignorante em matéria de história. Ignorante. Eles não sabem, por exemplo, nada sobre o AI-5 e não enxergam as semelhanças entre o AI-5 e o que anda fazendo o Alexandre de Moraes. Veja só, o Alexandre de Moraes nasceu no dia em que foi decretado o AI-5, 13 de dezembro de 68. Às vezes dá até destino, né? 13 de dezembro de 68. Eu me dei conta, no fim de semana, de que foi uma sexta-feira 13, a do AI-5. E, portanto, também a do nascimento do Alexandre de Moraes. E nós tivemos agora, nesta última sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, a confirmação do indiciamento, né, do deputado Marcel Van Hatten num inquérito qualquer aberto pela Polícia Federal. Também foi um discurso de um deputado que serviu de pretexto para a decretação do AI-5. Nesse discurso, o Márcio Moreira Alves propõe que as moças, as jovens brasileiras, não dançassem, ele propôs, com cadetes. Isso aí serviu de pretexto, que será um motivo, uma coisa pueril. E já bastou para que eles, durante 10 anos, submetesse o Brasil a uma ditadura para valer. Essa foi a ditadura do regime militar mesmo. Está acontecendo agora a mesma coisa, que eles estão usando como pretexto o discurso do Marcel Van Hatten. A licença para processar o Márcio Moreira Alves foi negada pela União de Deputados da Oposição. O Silvio mostrou isso na matéria de capa que ele fez. E também por deputados favoráveis ao governo, que entenderam que ali havia uma fronteira que não pode ser cruzada, não pode ser ultrapassada, porque deputado e senador não pode ser punido por quaisquer, Piotr falou bastante disso, enfatizou esse detalhe, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Foi o que fez o Marcel Van Hatten. E os deputados parecem não perceber que eles serão os próximos. Com uma diferença: quem exigia o AI-5 era a linha dura das Forças Armadas. Agora é a linha dura do Supremo. Que é isso? Eles não têm tropa. Não tem tropa nenhuma, eles usam a Polícia Federal. A gente via pelos esgares do chefe da Polícia Federal, que compareceu com o ministro da Justiça, o Lewandowski, aquela sessão do Congresso, você percebia a raiva dele pelo que dizia o deputado Marcel Van Hatten, quando tem mais é que ouvir. Porque, como dizem os ministros do Supremo, ou diziam, quem está na vida política, na vida pública, é para se molhar mesmo. Ou não pode, que é isso? Ofendeu a honra da instituição. A instituição não tem honra. É a pessoa que tem, uma coisa pessoal. Você recorra aos crimes contra a honra e ponto. Não. Eles estão querendo caçar o mandato parece exagero, o Supremo é capaz de tudo. Caçar o mandato do Van Hatten.
É fácil para a Câmara reagir, o Congresso reagir como um poder. Basta um pouco de coragem e de vergonha na cara, porque eles não têm força real para fechar o Congresso. Não há militares envolvidos nessa coisa. E, no entanto, de recuo em recuo, nós podemos voltar a viver essa versão cafajeste do AI-5. Deixa eu passar para o Silvio, mas antes deixa eu exibir aqui para quem nos acompanha pelo canal da Revista Oeste no YouTube a reportagem de capa da edição 246 aí da Revista Oeste que o Augusto citou, Querem Calar a Sua Voz, e o Silvio abre o texto contando o caso do deputado Márcio Moreira Alves, que ocorreu em 2 de setembro de 1968, em 13 de dezembro, então, vem o AI-5, mas o Silvio traz com uma riqueza de detalhes toda a ordem cronológica ali dos fatos e trazendo um paralelo com os dias de hoje. Desculpe, Silvio. Só para não deixar de me referir a esse espetáculo aí. Quem grita anistia não é uma besta quadrada ou é um sujeito desprovido de qualquer compaixão. Então, gente assim não merece nem comentário. Pois é. Esse discurso que o Augusto cita é o discurso de setembro, Paulo, que você faz menção, que foi considerado à época pelo regime militar como uma afronta, porque era a véspera do 7 de setembro. E em dezembro, no dia 12 de dezembro, ele volta à tribuna, o deputado Márcio Moreira Alves, véspera do AI-5, portanto, e faz uma defesa do parlamento. O pronunciamento dele é um dos mais importantes da história do Congresso Nacional Brasileiro, quando ele diz: apagado o meu nome, apagados os nomes de todos vocês que estão aqui, o que a história contará é a decisão que esta Câmara vai tomar neste dia, que é justamente preservar a imunidade parlamentar, que é justamente preservar a integridade da tribuna do Congresso Nacional. E foi o que aconteceu. Porque o legado que ficou é justamente algo aprimorado muito tempo depois, já em 2001, governo Fernando Henrique Cardoso, lá na frente, quando o artigo 53 da Constituição ele é reparado e entra a palavra quaisquer. Quaisquer dos seus atos, os deputados estão protegidos mediante a Constituição da República. E no dia seguinte, como Augusto também lembra, no dia 13 de dezembro, o Conselho de Segurança é reunido por Arthur da Costa e Silva e é decretado o ato institucional número 5, um período mais severo, né, da repressão durante o regime militar, e um inverno que durou 10 anos. Talvez não seja muito diferente do inverno que estamos vivendo já agora, com a perspectiva de se completar 6 anos. Em relação à anistia, importante lembrar também que talvez boa parte desse pessoal que está na arquibancada do Allianz Parque, num ingresso que vai de 300 a 520 reais, talvez seja militante, simpatizante da esquerda, do PT, do PSOL. É importante lembrar que o PT só existe porque em agosto de 1979, em 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo assinou a anistia. E o PT nasce no ano seguinte, em 1980. Do contrário, o PT não existiria. Não teria, talvez, Lula da Silva, não teriam as Glazes, não teriam os Lindberghs, que depois viraram caras pintadas. Nada disso existiria, e muito menos o PSOL, porque o PSOL nasce de uma costela do PT quando, dentro do PT, há um racha pela votação da reforma da Previdência, e aí sim já era governo Lula da Silva. Então, esse pessoal é um pessoal que não tem memória, é um pessoal que não tem história, mas pode ter certeza que a história é muito maior do que eles. Pode ter certeza que a anistia vai acontecer, porque ela é o único caminho, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem outro caminho depois das arbitrariedades todas cometidas nos últimos anos.